Então vamos lá, pessoal. Boa noite mais uma vez a todos, todas. Para quem não estava aqui ontem, eu sou o professor André William, do Colegiado de Letras, português, e a disciplina é Fonética e Fonologia, tá? Ontem eu falei para vocês que tinha uma atividade, deixa eu compartilhá-la aqui, uma atividade que foi disponível lá no Moodle para vocês. É uma atividade de fixação, pessoal. Eu deixo essas atividades para a gente estudar, revisar, revisitar as noções, tá? Não precisa enviar no Moodle, não. Elas dialogam, claro, com tudo que eu estou tratando aqui, mas, enfim, não são atividades para vocês enviarem pela plataforma. Deixa eu ver se eu consegui alterar minha apresentação, eu mostro para vocês, tá? Olha só, o que vocês vão ver lá é essa atividade aqui, é de ontem, né? Hoje já vai ter outra. Em que eu peço, por exemplo, para vocês. Olha lá, agora aparece aí, né? Está bem alinhadinho na tela, está. Abaixo estão listados alguns articuladores do trato vocal. Ontem nós falamos sobre isso, né? Sobre os articuladores do trato vocal. Então eu peço, a sua tarefa é preencher a tabela, escrevendo ao lado de cada articulador qual é a sua função ou explicação. Então o que vocês vão fazer? Ontem até respondi, né? A laringe aqui. A laringe, tá com uma letra enorme que eu não vou conseguir digitar. A laringe, por exemplo, ela está localizada na porção superior da traqueia, né? Ela abriga as pregas vocais, que são as responsáveis pela produção da voz, né? E dos sons vibrantes, ou não, né? Ela se abre para a produção de sons que não vibram, e ela se fecha e vibra, né? Para que o som saia com essa característica. Por exemplo, zzz, né? Zzz, zzz. A gente põe a mão aqui e dá uma apertadinha, a gente sente a vibração, né? Agora, se você faz sons como S, não vibra. Olha a diferença, né? Então, o que vocês precisam é preencher essa tabela aqui, né? Como eu preenchi ontem durante a aula. Vou fazer isso aqui porque é só um movimento de ir até o livro, encontrar a noção e transcrever. Isso é para que vocês possam revisitar as noções, né? Entender o que é laringe, o que é epiglote. Epiglote é uma pequena cartilagem que a gente tem que fica acima da laringe e ela fecha a passagem. Hoje, inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Ela fecha a passagem para o sistema respiratório durante quando a gente come, né? Quando a gente come, ela fecha e quando a gente fala, ela abre para sair o som, né? Então, o alimento vai para um lado, o ar vai para outro, as coisas não se misturam, é como se fosse uma válvula que abre e fecha ali. O véu palatino também é chamado de palato mole. Hoje a gente vai falar sobre o véu palatino e sobre o palato duro. Se vocês passam a língua atrás do dente, passa ali, você vai sentir um morrinho, né? Aquilo é a região do palato duro, é uma região mais dura. E lá atrás, quase perto do sininho, da campainha, como a gente falou ontem, é a região do palato mole. Então, se você passa a língua em cima da boca, você vai ver que existe essa região mais dura ali, próximo desse morrinho, né? Tem atrás da língua. Olha eu fazendo aqui, né? Passando a língua atrás do dente. E a região posterior, né? O palato mole atrás, o palato duro na frente. Úvula, expliquei também o que é. A úvula também é chamada de sininho ou de campainha da garganta, né? Fica lá atrás no véu palatino e são responsáveis pela produção de sons como R vibrante. Alguém perguntou se é para enviar atividade? Não, essa atividade é só de fixação, tá? Para a gente retomar alguns conceitos e gravá-los, né? O movimento, pessoal, de escrita é muito importante. A gente tem perdido isso com o tempo, né? Por causa do celular, por causa do computador. Quando a gente escreve, você acaba memorizando melhor, você acaba compreendendo melhor,
Enfim, há vários estudos da linguística enfatizando esse papel da escrita, né. Tá bom? Façam isso. Isso, anota no caderno, se por acaso não conseguir imprimir, é só para a gente ficar ciente, porque olha só, a gente vai avançando e esses termos vão voltando, né, e a gente acaba não voltando, escrevendo eles o tempo todo. Então, é importante entender o que é cada um, porque cada um tem um papel importante na produção do som. Eles são, como nós vimos, articuladores, logo eles vão ser empregados para produzir sons, como a gente vai ver hoje. Hoje, na próxima aula, enfim, ao longo de toda a disciplina, certo? Os alvéolos, então, são uma estrutura óssea entre os dentes e o palato duro, né? Essa parte mais molinha depois do morrinho que eu falei para vocês. Dentes todos sabemos o que são, lábios todos sabemos o que são. A gente vai distinguir às vezes, dente inferior, os dentes superiores ou inferiores, lábios superiores ou inferiores, mandíbula, né, mais acima, mais abaixo, e língua. Então, essas definições são definições importantes para a gente se habituar a empregar esses nomes e compreendê-los conforme a gente avança aqui com a nossa disciplina, ok? Vou compartilhar de novo os slides, para que a gente possa, então, prosseguir, ok? Então, essa atividade não é para enviar, é uma atividade para a gente revisitar conceitos, se apropriar dessas nomenclaturas, né? Eu sei que disciplinas de linguística fogem muito ao que nós estudamos, se pensarmos no ensino médio, né? A gente não tinha uma disciplina de linguística. Então, são coisas que, quando apareciam, apareciam muito pouco, porque, claro, estão relacionadas à língua portuguesa, mas a gente se aprofunda bastante, então há uma nomenclatura muito ampla para a gente trabalhar essas noções e a gente só se apropria dessas nomenclaturas se a gente utilizar essas nomenclaturas no dia a dia, ok? Então, com a disciplina a gente vai fazendo isso, mas as atividades são um momento aí de revisitá-las. Não deixe de fazê-las. Hoje tem outra. Então vamos lá. A gente pode então, começar aqui dizendo que na aula anterior nós trabalhamos as diferenças entre fonética e fonologia. É uma distinção importante também para vocês anotarem aí no caderno, material, enfim, né. Lembramos que vimos que a fonética estuda como os sons são produzidos, como os sons são produzidos, difícil pronunciar, né, o aparato físico especificamente, e a fonologia estuda o papel dos sons no sistema linguístico, como eles diferenciam em termos de significado. Bem, nós vimos, muito brevemente, né, qual é o percurso, o ciclo do som, né, como ele é produzido. Ele começa lá pelos pulmões. Aqui era para ter um videozinho, mas eu não vou, acredito, conseguir reproduzi-lo. Vou tentar, porque ficar alternando entre telas é um pouquinho difícil. Vou tentar aqui de novo, compartilhar. Vamos sem o vídeo mesmo. O que o videozinho ia mostrar aqui é só esse movimento, né, o diafragma impulsionando o ar que já entrou, está nos pulmões, né, passando ali pela traqueia, pelas cordas vocais, e mais acima, ele pode ou não encontrar algum desses articuladores que nós vimos, né, funcionando. Então, para produzir um "a", por exemplo, nenhum articulador, o ar que sai ali dos pulmões, que passa pelas cordas vocais, não vai encontrar nada no meio do caminho, mas para produzir um "p", ele vai encontrar, né, "p", vai encontrar ali os lábios fechados para produzir essa explosão e o som de "p". E, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu tenho sempre falado: "Ó, som de p, som de g, som de me", mas isso é só para que vocês, percebam o primeiro, claro, os articuladores, né, P.
os lábios, por exemplo, T, língua e dente, mas quando eu pronuncio um T, há um som de T e um som de E, certo? O som mesmo é para T, para P, tá? Porque ao pronunciar P, há a junção de uma letra P e uma letra E. E a partir de hoje a gente vai fazer algumas transcrições, então isso vai ficar mais evidente, tá? Então vimos também o percurso ali do ar na produção do som, né? E todo esse sistema que funciona junto ali para produzir os sons. Hoje nós vamos falar sobre vogais e consoantes, tá? Pensando nessa distinção, que é uma distinção importante aqui, né? Os sons vocálicos e os sons consonantais. As vogais, pessoal, elas produzem sons com um trato vocal mais aberto, né? Acabei de falar para vocês do A. A. Olha como o trato vocal fica mais aberto, né? O ar flui livremente. A, E, I, O, U. Não tem nenhum obstáculo, certo? Nenhum obstáculo. A boca mais aberta, né? E essa abertura tem graus diferentes, né? Olha um A, I. Olha como dá uma diferença aí em termos de abertura, né? Mas, enfim, nenhum dos casos de vogais, sejam elas orais ou nasais, elas têm um elemento ali no meio do caminho, ok? Então, as vogais produzem sons com o trato vocal mais aberto. O ar sempre vai fluir livremente pelas vogais. Já as consoantes, elas produzem sons com obstrução no trato vocal. E aí que é importante entender todos aqueles elementos que nós já listamos lá na atividade, né? Para compreender quais são. O que obstrui ali o ar? Né? O que obstrui o ar no meio do caminho para produzir os sons? E como isso está organizado, tá? Então, nas vogais, o ar passa livremente. Agora, nas consoantes, nós temos uma obstrução no trato vocal, ou seja, o ar é interrompido ou modificado, né? Então, no A, ele passa livremente, no T, há uma obstrução, ou seja, o ar é interrompido por meio de um articulador ali, importante para essa produção, né? Pense na palavra, por exemplo, onde estou sem meu lapisinho aqui. Pense na palavra papa, por exemplo, né? Nós temos o som de P, 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 né? E não P, porque no P tem o som de P e E, assim como em pá tem o som de P, P e o som de A, né? Então, no som P, nós sentimos os lábios fechados, né? Bloqueando o ar. Então, nós temos uma consoante, ó. Fechou, obstruiu uma consoante. Já no A, isso não acontece, o ar passa livremente pela boca ou pela. Pode ser um som oral, pode ser um som nasal, não pode ser pela cavidade nasal também. Enfim, de qualquer forma, se eu faço um "an" ou um "a", ambos passam livremente, nós temos uma vogal. Tudo bem? Aqui nós temos a área do trato vocal usado nas vogais, certo? As vogais são produzidas em uma área, é o que a autora diz no livro, né, pequena do trato vocal, que é o palato, tá? Então, nós temos aqui o palato duro, né? Olha ali que eu falei para vocês, né? Ele fica nesse morrinho, atrás desse morrinho, né? Chamada de crista alveolar. Passa a língua atrás dos dentes, tem um morrinho, logo em seguida tem um palato duro. E o palato mole, ou véu palatino, fica nessa região posterior, que é uma região mais mole, né? Por isso palato mole, ou véu palatino. Então, para a produção das vogais, elas são produzidas nessa região, tá? O palato, que é conhecido como céu da boca também, né? E o palato
duro, essa parte atrás desse morrinho atrás do dente, e o palato mole mais atrás, também chamado de véu palatino, tá? Então, para a produção das vogais, a autora diz que elas são produzidas nessa área. A, a, I, O, U, né? Se utiliza mais essa região. Já a produção das consoantes, em contraste com as vogais, nós vamos usar todo o trato vocal, ok? Então, essa região do palato e do véu, mais para as vogais, e já para as consoantes, todas elas, inclusive essas duas, ok? Algumas características das vogais, começar por elas, né? Nós temos 3 pontos essenciais para as vogais. As vogais, elas são sempre sonoras. Então lembra que eu falei que as os fonemas, eles são sonoros quando as cordas vocais vibram, independentemente de se são vogais ou consoantes. Então, as vogais, elas são sempre sonoras, então elas são sempre vibrantes. Sempre que produzimos um som vocálico, ele vai passar pelas nossas cordas vocais e vibrar, certo? Então elas são sempre sonoras. Elas podem ter um arredondamento dos lábios. Por exemplo, U. Olha a diferença de um U e de um I. U, I, U, I, né? O U, ele é mais arredondado, ele é arredondado. O I não. O, A, O, A. O também é arredondado. Então, uma característica das vogais, são sempre sonoras. Outra característica importante, podem ter arredondamento. Todas? Não. Algumas são arredondadas. A gente tem que perceber aqui quando há um arredondamento dos lábios para a produção desse som arredondado. Isso acontece com o U, com o O, com o O, certo? Todas as demais não são arredondadas. E elas podem ser sustentadas. Isso significa o seguinte, né? Produzam aí um som de A seguido, né? Eu consigo, ó, A. Então eu consigo sustentar uma vogal. Agora tentem sustentar um T, um P, um G, um M. Não é possível, né? Como é que eu sustento um P? Como eu faço A? Não dá. Eu vou repetir o som, né? P, P, P. Aí já, isso não é sustentar, né? É simplesmente repetir. Não é possível, né? Por isso, Y é considerado vogal? Sim, porque o som é de I, né? E aqui nós estamos pensando nos sons. E nós vamos ver, inclusive, que há diferença da letra e do som, né? A forma como a gente grafa os fonemas. Mas o Y, sim, é um som de I. Assim como o W, às vezes, tem som de U, né? O fonema, inclusive, é o de I para o Y, e o fonema é o de U para o W, quando, claro, eles são empregados com esses sons, né? Que acontece geralmente. Então, deixa eu ver se alguém perguntou mais uma coisa que eu... Não. Então, as características das vogais são... Essas são algumas, as principais, aliás, características das vogais, né? São sempre sonoras, podem ter arredondamento e podem ser sustentadas. Lembre que essa questão do sustentar é de manter o som. O Y, vejam, se eu pronuncio ele com I, eu consigo mantê-lo, né? Um nome, por exemplo, como Yuri, escrito com Y, ele tem som de I. Então, é um som vocálico, tá? A gente é um som vocálico, dá para manter sim. Porque nós estamos pensando no som, e não no nome da letra, tá? No som que a gente produz. Então, para produzir um som de Y, a gente pronuncia o I, né? É uma vogal, tá? Nada. Então, essas características são importantes. Vamos ver agora alguns parâmetros articulatórios das vogais. A abertura da mandíbula. Então, nós vamos agora
observar como abrimos a mandíbula para a produção dos sons, né? Os sons vocálicos especificamente. E nós produzimos diferentes vogais controlando essa movimentação. Olha só, vou fazer uma sequência aqui para vocês perceberem. I, E, I, E. Percebam que a minha boca faz isso aqui, ó. I, E, E. I, E, E. A minha mandíbula abaixa, né? I, E, E. A mesma coisa com U, O, O. U, O, O. Então há uma movimentação da mandíbula para a produção dos sons vocálicos. Alguns são mais altos ou são mais baixos. O A fica no meio, né? Acho que todos percebemos, né, nessa sequência. I, E, E, U, O, O. A abertura da mandíbula, ela determina a altura do quê? Da língua. I, E, E, a língua vai junto, olha só. I, E, E, U, O, O, né? E a gente consegue perceber, além dessa movimentação para cima e para baixo, uma movimentação da língua também para frente e para trás. I, E, E, ela vai recuando. I, E, né? I, E, U, O, O. U, O, O. Então, há uma movimentação tanto de cima para baixo, quanto movimento de trás, de frente para trás, né? Pelo menos nessa sequência aqui, ó. I, E, U, O, O. Tá? Então, nós percebemos que a abertura da mandíbula, né? Determinando ali a altura da língua. Uma movimentação que a autora chama de antero-posterior, a posição frontal, central e posterior, e além do arredondamento dos lábios, né? Como no caso do U, do O, do O. O, O, o O. Escutaram o barulho do trem? Eu moro perto da linha do trem. Ah, então tá. Vamos ver, né? Alguns exemplos aqui. Não estou conseguindo usar minha canetinha hoje, por que será? Ah, não tá dando. Mas vamos pensar, por exemplo, deixa eu passar o próximo slide, que eu acho que ele já vai explicar isso. Aqui. Então a gente tem, por exemplo, vogais altas e fechadas, né? A gente está pensando ali na altura, na língua. Estão me ouvindo, né, pessoal? Apareceu um erro aqui. Qualquer coisa, sinalizem. Estamos ouvindo, professor. Ah, tá. Beleza. Eu trabalho com algumas telas, obrigado. E às vezes aparece um erro em algumas delas. Tá? Então, no português, nós temos, pensando na abertura das vogais, 4 graus: altas, semi-fechadas, semi-abertas e baixas. Vou mostrar nesse gráfico aqui, que fica mais claro, acredito eu. Tá? Então, além da abertura que eu falei para vocês, há um movimento para frente e para trás da língua também, né? O livro fala em movimento sagital da língua. E o movimento sagital da língua é o movimento do dorso da língua, tá? Dorso é essa parte de cima da língua, ao longo de um plano, né? Que vai da frente para trás dentro da boca. Ou seja, do antero posterior. Tá? Da frente para trás, antero posterior. Essa parte do dorso da língua. Tá? E essa imagem, ela é chamada de quadrilátero vocálico, ou trapézio vocálico. É um nome difícil, só para identificar como a gente movimenta, então, a língua nesse sentido antero-posterior, da frente para trás. Tá? E aqui, especificamente, ela está um pouquinho diferente daquela que está no livro de vocês, porque eu deixei só os sons do português. Tá? O livro, às vezes, faz referência para outras línguas, nós vamos ver isso um pouco mais para frente, tá? Para não misturar. Vamos começar com o português. Tá? Mas a associação, inclusive, aqui é muito fácil para a gente, para quem conhece outras línguas, pelo menos. Tá? Então vamos ver esse quadro aqui junto. Lá na parte esquerda, onde está escrito frontal, estão as vogais frontais, né, que são feitas com a língua mais para frente da boca, perto dos dentes. Tá? I, E, E. Na parte direita, posterior,
nós temos, estão as vogais feitas com a língua mais para trás, perto da garganta. O o, né? E no meio central, a vogal feita com a língua no centro, e no nosso caso, o A, especificamente. Tá? Esqueci de apagar ali aquele do meio, mas no português ficamos só com o A, especificamente. Tá? Então, de cima para baixo, nós temos no topo as vogais altas. Então, veja, eu falei em vogais frontais, central e posterior, pensando nessa movimentação da língua junto com a mandíbula da frente para trás. Né? O A fica na posição central. E a outra classificação é de cima para baixo. Então, tem de frente para trás, da mais alta para mais baixa. Tá? E no topo nós temos as altas ou fechadas, a boca ela quase não abre, como som de I, né? Uma palavra como ilha. No meio, as semi-fechadas ou semi-abertas, a boca está no meio, aberta, como em O, I, E, U, O. A gente percebe essa movimentação de cima para baixo. Né? E lá embaixo, nós temos ali no meio do caminho o E e o O. Percebam, pessoal, como é o fonema E e o fonema O, né? Que é... Não dá para apontar, mas são esses que estão ali no semi-aberto, esses dois aqui. Na hora de fazer a transcrição fonética, para um som de E, nós vamos usar aquele símbolo ali, aquele sinal ali. Para um som de O, esse sinal do lado de cá. Eu tento voltar minha canetinha aqui. E mais abaixo nós temos as baixas ou abertas, que nesse caso é o A, que a boca abre bem, né, como em Pá, para produzir um som de A, ok? Então, aqui nós temos as vogais fechadas I e U, semi-fechadas E O, semi-abertas E e O, e a baixa A, né? Claro que nós temos aqui também versões nasais. Aqui estão só as orais, né? A, mas temos também an, né? Nós temos também em sons nasais, em, in, on, que acontecem quando o ar sai pelo nariz, né? E pela boca ao mesmo tempo. Sai pelo nariz e sai pela boca ao mesmo tempo. Ok? Como, em palavras como fim, então percebam que tem um M ali que não é pronunciado como um som isolado, né? Ele é produzido com um I nasal. In, ok? Então, essa classificação ela é bem importante para a gente definir ali as vogais, né? As vogais são, então, frontais, centrais ou posteriores, pensando nesse movimento da mandíbula da frente para trás, né? E também altas, semi-fechadas, semi-abertas e baixas, pensando nessa movimentação de cima para baixo. Ok? Opa. Então, esse é o movimento sagital da língua, né? Quando os sons são produzidos, claro, usando todo o aparato necessário para isso, pulmões, cordas vocais, língua, lábio, cavidade bucal e nasal, seja para a produção, neste caso, para a produção de vogais, né? Nós vimos. Os sons orais e os sons nasais dependem do caminho que o ar percorre. O oral sai todo pela boca, o nasal sai parte pela boca, parte pelo nariz. Olha só, A sai todinho pela boca, né? Sai uma parte pela boca, uma parte pelo nariz. Ok? E aí nós temos essas classificações que eu já falei para vocês. Uma coisa importante para a gente lembrar também é que nem sempre as vogais têm a mesma força. Algumas
elas têm uma altura intermediária. Tá? Então, vogais reduzidas, que a autora cita lá no livro e na aula dela, aparecem em sílabas átonas, em sílabas menos fortes, em sílabas fracas. E ela tem sempre uma altura intermediária. Tá? Vou só voltar aqui para vocês verem o desenho ali, né? Vocês estão vendo aquele E de ponta cabeça, aquele A de ponta cabeça? Eles estão sempre uma posição, em uma posição intermediária, porque é um som que sai mais baixo quando a gente pronuncia determinada palavra. Vou dar um exemplo para vocês. Olha a palavra parque, parque. E uma palavra como elefante, parque, elefante. Esse som final, ele é muito mais fraco, certo? Então ele não tem a mesma força e um som de E tônico, ok? Então esses sons, geralmente em posição final de palavra, eles são ou sempre em sílabas mais fracas, que são sílabas átonas, elas têm uma altura intermediária. Né? Então, essa questão da altura que nós vimos agora, nós temos que relevar esses sons em posição final, que geralmente são átonos, apresentam sempre uma força menor na pronúncia, né? Olha uma palavra como nome, né? Amanda, Amanda. Como esse A inicial, ele é muito mais forte do que o A final, né? Ou banana, banana. Esse A final, ele tem uma força menor, ele é uma pronúncia diferente de um A tônico, A, né? Muito mais fraco. Logo, eles ficam sempre em uma posição intermediária em relação à altura ali da pronúncia. É uma característica de alguns sons, como o A, U e o I. Tá? A, U, I, que se transformam ali num som mais fraco. Inclusive, a transcrição, ela é diferente. Quando nós encontramos, veja ali, numa transcrição fonética, e percebam o seguinte, a transcrição fonética, ela é sempre entre colchetes. Tá? Então, é por isso que os exemplos aqui estão todos entre colchetes, para indicar, essa é uma transcrição fonética. A transcrição fonológica é diferente entre barras. Então, olha ali, fonemas A, U e I, tônicos, fortes. Tá? São diferentes desses outros fonemas que estão ali embaixo, o A de ponta cabeça, esse sinal ali, que é um sinal de um U em posição numa sílaba átona, ou seja, um U mais fraco, e o I também, que é um I mais fraco. E eu não estou falando aqui apenas de semivogais. As semivogais são mais fracas mesmo. A gente sabe disso, né? Quando construímos algo como quarteirão, esse U, ele é mais fraco em relação ao A. Sim, ele é um fonema como esse aqui, ah, parece uma ferradura, sabe? Esse é o fonema do U, de um U empregado em uma sílaba átona, ou de um U que tem uma força menor, como nessas construções de quá, né? Em que o U é mais fraco que o A. Nessas semivogais. A gente chama isso de semivogais ou de glide. E o I é a mesma coisa. Olhem como é a transcrição fonética do I mais fraco. Ele é como se fosse um I maiúsculo, aquele desenho que está ali depois do U. Ok? A, U e I. Respectivamente como está ali. Certo? Então, nós temos alguns sons que são mais fracos, são vogais reduzidas. Essas vogais reduzidas, elas aparecem em sílabas átonas, em final de sílaba, se não é uma sílaba tônica, claro, ocorre com muita frequência no português, e a transcrição fonética dela é diferente. A gente faz a transcrição desse jeito ali. Tá? Nós vamos testar algumas transcrições e eu vou retomar tudo isso, ok? E outro ponto importante em relação à vogal são é a nasalização, que eu já falei também. Nasalizar é deixar o som escapar também pelo nariz, né? E produzir sons como man, an, de mãe, de pão, né? Pão, são sons nasalizados porque
a pronúncia ali do tio, né? É um som nasal, mas também em casos como palavra sim e sim também é nasal, ainda que não tenha o tio, né? Mas o M marca essa nasalização. A mesma coisa com palavras que são escritas com N, Fanta, olha como esse A é nasalizado. E outras construções também que acabam nasalizando os sons, tá? Lembrem que a nasalização se dá quando o ar escapa também pelo nariz, não é só pelo nariz. Também, porque a gente não produz só som só pelo nariz. Não dá, ó. Tentar produzir um I só pelo nariz. Não sai, tem que ser tanto pelo nariz quanto pela boca. Já falei disso aqui também. E arredondamento dos lábios, só para a gente fixar, também é uma característica importante aqui. A gente arredonda os lábios para produzir alguns sons vocálicos, sejam eles orais ou nasais. O e o O. O e O. O. Ok? Ali eu deixei também uma característica do francês, né? Do som do U e do I em francês. Porque no francês... Tem alguém do francês aqui na sala? Em francês, pessoal, a pronúncia do U, do som do U e do som do I... Ah, legal, Rayane. Ele é distintivo de significado, né? Então, se você pronuncia um U com a pronúncia inadequada, ou... Legal também, Letícia. Eu falo um pouquinho de francês, bem pouco. Então, essa pronúncia do I ou do U em francês, que são dois sons diferentes para a letra U, ele é distintivo de significado. Em português, não, né? Mas em francês, sim, há essa distinção. Então, o arredondamento, né? Aliás, essa questão do biquinho, né? É muito característico do francês, né? Porque esse som do U, o U com som de I, U, U, ele é muito recorrente e, claro, produz essa imagem, né, da boca arredondada, ou seja, do biquinho. Mas a gente também faz isso, né, para produzir, não, claro, da mesma forma, o e o O, né? O, que são as nossas vogais arredondadas. E as demais? As demais não são arredondadas. Ok? Olha só, eu coloquei aqui uma atividade no meio do caminho só para a gente pensar o seguinte, né? Será que a gente consegue identificar o grau de abertura, se é alta, semi-fechada, semi-aberta ou baixa? A posição da língua, se é frontal, central ou posterior, e o arredondamento dos lábios, se é arredondado ou não arredondado, desses sons ali, eu tenho o I, eu tenho o U, eu tenho o E e eu tenho o O. I, U, E e O. Vou fechar aqui um pouquinho só para ver se eu consigo voltar com a minha canetinha, tá? Vou parar aqui a apresentação. Ver se eu consigo voltar com a caneta. Pra gente tentar fazer essa atividade. Pena que não fica ali, né? Vou compartilhar. E só para dar uns minutinhos. Dois minutinhos só para vocês pensarem um pouquinho nessas questões, né? No grau de abertura da boca, na posição da língua, no arredondamento dos lábios. E enquanto eu tento abrir aqui novamente, tá? O meu slide, porque essa canetinha está me fazendo falta.
Voltei. Estão me ouvindo? Agora sim, né? Consegui. Olha só. Uma palavra como ilha, nós estamos pensando no som do I, especificamente, né? Qual é o grau de abertura aqui? I, E, I, E, é alto, né? É alto. I, E, U, O. E a posição da língua? I, E, U, O. O I é frontal. Aliás, essa sequência deixa isso bem claro, né? I, E, U, O. O A, medial. E o arredondamento dos lábios? O I, E, O, O. O I é arredondado, pessoal? I, ó a boca, ó. I, né? Tem nada de arredondado, não. Não arredondado. Exato, não arredondado. Nossa, que ruim que eu escrevi aqui. Não arredondado. Ok? E um som como U, que é O. O U tá lá em cima também, né? Alta. A posição U, O. E é O. E é O. Posterior. Né? Arredondado? Arredondado. Tudo bem? Vou deixar essas outras duas para vocês fazerem. E olha só, aqui, ó, nós temos o fonema E, certo? Então, na hora de fazer a transcrição fonética, é assim que nós fazemos o E. Tá? Se fosse ela. E o Azinho de ponta cabeça, porque é mais fraco, né? Ela. Tá? Ela. Então, esse aqui é o som de E. O de baixo é o som de O. Ó. Tá? Então, é assim que se faz a transcrição de O. Ó, como se fosse um círculo sem incompleto para o lado esquerdo. Tá? Vou deixar esses dois últimos aqui, que daí na próxima aula eu retomo por aqui, para a gente voltar e revisar um pouquinho essa questão do grau de abertura, do posicionamento da língua e do arredondamento dos lábios. Certo? E aí, pessoal, a gente vai para as consoantes. Bem, nós vimos que as vogais, elas são produzidas sem obstrução no trato vocal, e as consoantes, elas são produzidas com obstrução. A nossa atividade, ela tratava de grau de abertura da boca, de posição da língua e de arredondamento dos lábios, considerando que todas as vogais são sonoras, né? Então, são aqueles parâmetros para análise da vogal. E quais são os parâmetros para distinção das consoantes? Nós vamos pensar em três coisas: ponto de articulação, modo de articulação e sonoridade. Tá? Não sei se eu consigo falar de todos eles hoje, mas enfim, ponto de articulação, que é o lugar do trato vocal onde ocorre a obstrução. Então, onde é que está a obstrução? O modo de articulação, que é a maneira como o ar é bloqueado, e a sonoridade, que é a presença ou ausência da vibração. Já sabemos que as vogais são todas vibrantes, mas as consoantes não. Tá? Então, são esses três aqui que nós vamos usar para
a avaliar as consoantes. Um avisozinho só para retomar isso que eu acabei de falar ali atrás. Nós estamos no âmbito da fonética. Transcrições fonéticas são feitas com colchetes, certo? Transcrições fonológicas são feitas entre barras. É por isso que a gente sempre usa colchetes. Os exemplos aparecem sempre em colchetes. Vamos ver alguns pontos de articulação. Aqui, novamente, pessoal, mais nomenclatura. Eu sei que é difícil, é muita coisa para lembrar, né? Por isso que a gente tem que revisitar sempre. Nós temos como ponto de articulação, ou seja, o lugar onde a obstrução acontece, as bilabiais. Por quê? Porque sons como P, B e M acontecem onde? Né? Pensando aqui na articulação, ou seja, no trato vocal, nos lábios, né? P, B, M. A articulação aqui, ou seja, onde acontece, é nos lábios. Então, bilabiais. Labiodentais. Labiodentais são os sons produzidos a partir ali do lábio inferior mais dentes superiores. Talvez nunca tenha pensado, né? Por que eu estou articulando aqui, ó? Para produzir um som como o F de faca, né? Então, entra ali em funcionamento o lábio inferior e os dentes superiores. Não dá para produzir um F de outra forma. Eu não consigo produzir um F do mesmo jeito que eu produzo um P, né? Porque o que está sendo articulado ali são pontos diferentes, certo? Então, labiodentais, como o nome indica, lábio e dentes superiores. Depois nós temos os alveolares, em que são colocados ali em funcionamento a língua e os alvéolos. O T, dependendo da pronúncia, né? Ele é uma pronúncia que fica ali entre o alvéolo, os alvéolos, né? Mais por palato duro e a língua, claro, funcionando, porque sem essa movimentação da língua para cima também não é impossível produzir, né? T, T. Às vezes toca no dente, às vezes um pouquinho ali atrás do palato. São produções como T, D, N, Z e R. Tá? Esse fonema aqui, ele é um R, chamado de TEP. É um R mais rápido, tá? A pronúncia é mais rápido, como, por exemplo, nas construções de sílabas em que o R aparece no meio dela. Transporte é um R mais rápido, ele quase não aparece, né? Ou em palavras como araraquara, em que o R também é muito rápido. Tá? Então é um som de R, só para vocês saberem. Então temos T, temos D, T, D, N, Z. Então são todos sons alveolares, porque colocam em funcionamento tanto a língua quanto os alvéolos. Pós-alveolares. A língua vai vir um pouco mais para trás. Olha só, esse fonema aqui é o fonema do X, tá? Do S. Por exemplo, numa pronúncia como mais. Esse é o fonema. É como se fosse uma cobrinha, ou um S bem alongado, tá? E esse outro aqui do lado é do G. Então vejam que nem sempre o fonema ele é correspondente com a letra, né? Como também em palavras como chinelo, tá? É produzido, o fonema é este aqui, tá? Agora, o som de G, o fonema já é aquele outro ali que parece um 3 ao contrário. Ok? Esses sons são produzidos logo atrás dos alvéolos, né? G. Faço aí. G. 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 São mais ou menos ali no mesmo lugar da boca, né? Palatais. Esse usam o palato duro mesmo, atrás daquele morrinho que eu falei para vocês, né? O anterior mais para o lado dos alvéolos. Esse para o palato duro especificamente. A língua e o palato duro. Nhe, nhe e lhe.
Ó, vou dar um zoom aqui também, porque aqui também tem dois fonemas que não são correspondentes com as letras. Olha só, isso aqui é som de lhe, tá? Por exemplo, lhama é o som de LH. E esse outro aqui é o som de nhe. Então, a gente tem que se habituar com esses símbolos, que são fonemas, neste caso, para sons palatais, em que se usa a língua mais o palato. Então, percebam que todos esses articuladores ali estão sendo empregados, porque estamos falando de consoantes, né? E a consoante tem essa característica de encontrar alguma coisa ali no meio do caminho, e o ponto de articulação diz exatamente onde isso acontece. Sons velares. Os sons velares, eles usam o véu palatino, essa região também atrás do palato duro, né? Mais a língua, como que, ge e nhe. Acho que eu já falei, mas esse fonema aqui é o som de nhe. O retroflexo. Retroflexo é o nosso som de porta, esse r, o R retroflexo. Outras línguas possuem outros sons retroflexos. Mas em português, esse R de ponta cabeça aqui é o nosso retroflexo. R retroflexo. E ele é produzido com a língua curvada, né? A língua se curva totalmente para trás e onde eu moro é a variante mais recorrente. Em alguns lugares tem outros tipos de R, né? Como um R vibrante, por exemplo. Né? Em Curitiba se diz porta, porta. Né? Então, esse aqui é o R retroflexo especificamente. E os sons glotais, que são esses sons representados aqui por esse símbolo, ou esse sinal, né? Identifica ali em produções como G, 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 que usam mais a garganta, né? O som de R, por exemplo, tá? Em que a glote lá atrás é empregada praticamente ali nas cordas vocais, ok? Então vejam que para falar, voltar aqui, de ponto de articulação, nós estamos pensando onde isso acontece. Onde esse ponto de articulação acontece, né? E ele vai acontecer de maneiras muito diferentes, porque a língua se posiciona em lugares diferentes, né? A, a boca, a língua, ela vai para frente, vai para trás, toca o palato duro, toca o palato mole ou o véu palatino, né? Às vezes o dente, às vezes abre mais, às vezes abre menos, enfim. Tudo isso, onde acontece, é o nosso ponto de articulação. Ok? Eu preciso falar ainda de modo de articulação e de sonoridade. Tá? Deixa eu ver, tem poucos minutinhos. Vou falar, ainda que brevemente, tá? Para ficar registrado aqui, mas eu retomo isso aqui na próxima aula de qualquer forma. Tá? Modo de articulação é como o ar se comporta. Como o ar se comporta. E aí, a gente vai ver que na hora de produzir um som, pode haver o bloqueio total do ar em produções de sons como P, B, T e D. A gente chama essa obstrução total de oclusivas. Tá? Então, o modo de articulação é um outro parâmetro. Tá? Nós temos um parâmetro que é o ponto de articulação e depois o parâmetro modo de articulação. Então, para a produção de sons como P, B, T, D, a gente produz o som a partir de um bloqueio total. TAPs são construções muito rápidas. Olha lá aquele fonema que eu mostrei para vocês para dizer, para relacionar com sons, por exemplo, de transporte, né? O Rzinho que aparece ali no meio, ou um R pronunciado muito rápido, como de Araraquara. É muito diferente de um R como rato, né? Araraquara é pronunciado muito mais rápido. Isso se chama TAP. Fricativas, né? Quando o ar passa pela fenda ali da boca, ó. Né? Fica uma fenda ali e o ar passa. Fricativas. Sons de F, som de V, som de S e som de Z.
nasais, quando o som passa ali pelas fossas nasais, né? O ar passa pela cavidade nasal. Hum, E percebam que neste caso, eles só passam pelas fossas nasais, é diferente das vogais, né, que são nasalizadas. Esses são sons nasais mesmo, passam apenas pela cavidade nasal. O M e o N. Nós temos também sons laterais, que é o L, L. O ar passa pelas laterais da língua ali. As africadas, que tem um bloqueio seguido de uma fricção, né? Tem o T e o X juntos. Então, tem aquilo que a gente viu lá na oclusiva e tem aquilo que a gente viu na fricção. Né? Porque são sons que misturam essas duas características. E as vibrantes. Eu falei, né, que em alguns lugares do Paraná, por exemplo, se pronuncia porta, porta, porta. Eu lembro da minha professora falando que é o R do Faustão. Porta, né? Um som vibrante, um R vibrante. Né? Essas vibrações, com som de R. Então, esses aqui são os modos de articulação. Isso aqui eu já falei. E a última característica é a sonoridade. Sonoridade nós já vimos. A sonoridade diz respeito à vibração ou não das cordas vocais. Já sabemos que todas as vogais são sonoras, mas as consoantes não, nem todas são sonoras. Né? Olha, por exemplo, a produção de um B, D, né? G, V, Z, Z, Z. São sons que realmente vão fazer as cordas vocais vibrarem. E uma atividade interessante é colocar a mão aqui e produzir, né, esses sons e perceber que há vibração das cordas vocais. Então, algumas são sonoras e outras são surdas ou não sonoras. Okay? Até o slide ele indica, né? Coloque a mão aqui na garganta e pronuncie o som de V e som de F. A gente vai perceber nitidamente quando esses sons são ou não, quando esses sons vibram ou não as cordas vocais. Ok? Bem, eu deixei para vocês uma atividade que trata dessas questões que eu falei aqui hoje. Todas elas. E tem essa aqui do slide também, é por onde eu vou começar a nossa aula, a nossa próxima aula. O que eu peço aqui? Para vocês observarem essas imagens que tem aqui. Vou mostrar só para eu poder explicar para quem quiser fazer, tá? Sons orais, o ar sai todo pela boca. Sons nasais, o ar sai totalmente pelo nariz. Sons nasalizados, sai pela boca e pelo nariz. Tá? E aí eu peço o seguinte, então, para identificar qual tipo de som está representado, oral, nasal ou nasalizado. Então, olha ali na nossa tabelinha, né? O A, por exemplo, de pato. O que acontece ao tampar o nariz? Ele continua normal, né? A, A, A. Então, o som corresponde a qual imagem ali em cima? 1, 2 ou 3? O A, né? É aquele que está ali entre colchetes, ó. Som de A, som de M, som de AN e som de O. Né? Então, no caso do A, qual é a imagem que corresponde ali à passagem do ar? Né? Se eu tampo o nariz e ele continua sendo pronunciado da mesma forma, oral, né? Então, a classificação é oral. Esse é o movimento aqui dessa atividade. Observar ali qual é a imagem, o número que representa e descrevê-la ali na frente, bem simples. A outra atividade que eu deixei disponível para vocês e que já está lá no Moodle, trata dessas questões todas que estão aqui, e eu também retomo ela no início da nossa próxima aula, como eu fiz hoje. Essa atividade que está lá é uma atividade que vocês não precisam enviar, é uma atividade para vocês retomarem, revisitarem essas leituras, talvez retomar o livro, algum momento da aula, os próprios slides, para poder reforçar o conteúdo. Vejam, pessoal, como é muita coisa. Eu concordo, é uma nomenclatura muito grande, nós estamos no capítulo 3 ainda, né? Então, se vocês não retomam essas leituras, isso é muito interessante, pessoal. Quando a gente vai aprendendo, a gente vai se envolvendo e vocês vão ver como
Isso aqui é importantíssimo depois também, agora, né, para a disciplina, mas depois também na nossa prática como professores de línguas. A nossa próxima aula, ela vai ser na terça-feira que vem. Nós vamos manter, por enquanto, as terças-feiras, no mesmo horário, certo? Acho que vocês sabem que nós teremos só uma aula por semana agora, né? Então, a partir da semana que vem, nós vamos nos reunir às terças, ok? Às terças-feiras, sempre às terças, exato. Sempre às terças-feiras, no mesmo horário, às 19 horas, ok? Se possível, é interessante que vocês leiam sempre o conteúdo para trazer dúvidas ou para, enfim, dialogar com a discussão aqui, tá? Eu fico à vontade aqui, eu vou parar a gravação, porque já deu o horário, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Professor, só um recado. Uhum. Caso aconteça dos alunos não receberem o link da aula pelo chat, nós sempre postamos lá no mural de avisos.